Olá pessoal, então nessa segunda parte do vídeo eu vou estar mostrando aqui para vocês, eu vou estar trazendo aqui dois arquivos, um arquivo do tipo vetor, um arquivo do tipo raster, tá? Vou mostrar para vocês como reprojetar esses dois arquivos, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz para estar, por exemplo, recortando um arquivo do tipo vetor, tá? Utilizando uma máscara também do tipo vetor, certo? Então vamos lá. Vou clicar aqui, ó, na nossa extensão aqui do lado esquerdo, tá? Em formato de V, de vetorial, clico nela. Vou buscar o meu arquivo aqui, certo? Vou trazer para vocês aqui novamente o arquivo de uso e cobertura do estado do Maranhão, tá bom? Vou adicionar ele aqui e vou verificar. A gente já fez isso, mas vamos fazer novamente para vocês entenderem, tá? O roteiro da aula. Então, eu vou vir em propriedades novamente e vou só me certificar do tipo de projeção. A gente sabe que a projeção que está aqui é do tipo geográfico Sigas 2000, tá? Vamos supor que eu quisesse transformar, perceba uma coisa, esse arquivo é um shape de uso e cobertura do estado do Maranhão, ou seja, tem vegetação e tem uso da terra, que pode ser pastagem ou qualquer outro tipo de agricultura, tá? O único momento dentro do geoprocessamento que a gente vai decidir quando usar a projeção no sistema geográfico ou no sistema UTM, ou seja, no sistema métrico, é só a gente parar para pensar, eu vou fazer cálculo de área? Tá, eu vou fazer cálculo de área, então eu preciso transformar para um sistema métrico, tá? É só isso, não tem nenhum segredo. Então tá, eu tô com meu arquivo aqui em geográfico, eu preciso reprojetar esse arquivo para que eu possa trabalhar com ele no sistema métrico, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar. Existem no QGIS várias formas de se reprojetar um shape ou um arquivo vetorial que seja, assim como existem inúmeras formas de se reprojetar uma imagem, tá? Eu vou mostrar para vocês a forma mais simples e prática, tá bom? À medida que vocês forem criando interesse, tá? Quem tiver mais interesse e quiser de fato aprender sobre geoprocessamento, se for ter alguma utilidade na vida de vocês, no trabalho, daí vocês vão acabar percebendo que existem também outras formas de se fazer, tá bom? Então vamos lá, aqui no painel camadas eu vou clicar com o botão direito em cima do meu shapefile, vou clicar em exportar, tá? Em outras versões pode ser que apareça salvar, tá bom? Eu sempre falo isso, como pode aparecer em outras versões, porque às vezes tem aluno que me pergunta, né? Às vezes tem umas perguntas desse tipo, mas no meu aparece assim, tá? Então é só para já estar respondendo essas possíveis perguntas. Exportar, salvar feições como? Eu clico nele. Percebam que aqui já aparece para mim, ó, o SRC do meu shape, que a gente viu lá nas informações, Sirgas 2000, tá? Geográfico. Só de bater o olho aqui nesse EPSG aqui, ó, eu já sei que ele está geográfico, porque como eu já trabalho com isso, faz parte do meu dia a dia, da minha rotina, batendo o olho nesse valor bem aqui, 4674, eu já sei quando o arquivo está em geográfico, assim como eu já sei quando ele está em UTM, tá bom? Então, ok, nome do arquivo, eu clico aqui, ó, 3 pontinhos e já dou um nome para ele. Eu vou lá para a pasta onde ele se encontra, que é essa aqui do IBGE, tá? Vou clicar nele, a gente já fez isso anteriormente, né, na outra aula, mas isso aqui é um resumo da outra aula, tá? Sem aqueles cortes e aquelas conversas, né, que acaba rolando quando a gente está na nossa aula. Eu vou dar um outro nome aqui para ele, eu vou deixar esse UTM aqui, botar underline 02, tá? Lembrando mais uma vez, quando a gente trabalha geoprocessamento, não pode ter espaço e não pode ter nenhum tipo de acento, nenhum tipo de símbolo, tá? Ou eu escrevo tudo grudado, tudo junto, ou eu coloco um underline para estar fazendo essa separação, tá bom? E tento abreviar as palavras o máximo possível,
Porque quanto maior o nome da palavra, pode ser que dê erro, dê algum problema. Como por exemplo aqui, ó. Uso COB, BGE, SRM, tá? Na verdade eu tenho que usar esse aqui, né? Nem esse aqui de cima, tá? Estado, VEG, underline, área. Eu posso colocar o seguinte, ó. De novo, deixa eu arrumar aqui. Depois de área, eu boto o underline, UTM. Por que será que o IBGE não colocou Estado do Maranhão, uso e cobertura da terra? Ficaria muito extenso esse nome, tá? Então não dá certo. Então, ok, eu peço para salvar e vou mudar aqui, ó, o SRC, tá? Clico aqui nele e vou procurar Sirgas 2000, UTM, tá? Como eu já utilizo ele frequentemente aqui, ele vai aparecer aqui, ó, no meu SRC recente. Ele já está aqui, ó. Sirgas 2000, UTN, zona 23 Sul. EPSG 31983, tá? Por exemplo, se eu não soubesse, eu teria que colocar aqui Sirgas 2000, tá? E aqui nessa parte de baixo, ó, atentem-se a ler os nomes, tá? Tem gente que tem dificuldade com isso, mas é só por uma questão de falta de atenção. Olha só. Quando eu boto Sirgas 2000, aqui em cima já aparece Sistema de Referência de Coordenadas. Sistema de Coordenadas Geográficas. Não é geográfica que eu quero, ele já estava em geográfico. Entenderam? Então eu preciso encontrar um sistema projetado de coordenadas. Um sistema projetado de coordenadas nada mais é do que um sistema de coordenadas em UTM, tá? É só isso. Então eu teria que procurar aqui, ó, até eu achar Sirgas 2000 UTM zona 23 Sul, que seria esse aqui, tá? Mas eu já tenho ele aqui, então eu vou clicar nele e vou dar OK. E vou dar outro OK aqui para salvar. E aí ele vai salvar outro shape para mim, que já está no sistema métrico, tá bom? Vou ignorar esse aqui, tá? Clico com o botão direito e posso remover aqui, tá? Remover ler. Ou eu posso clicar aqui, ó, remover camada também, tá? Ok. Então já tenho ele aqui no sistema métrico, certinho? O que eu preciso fazer agora? Como é que eu faço, por exemplo, um recorte? Eu posso, se eu tenho um determinado município e eu quero extrair desse shape aqui, de uso e cobertura, informações. Eu preciso ter uma máscara, eu preciso ter um outro polígono para fazer isso, tá? Então, na nossa aula, a gente trabalhou, né? Eu mostrei para vocês, vou clicar aqui novamente, ó, em arquivo vetorial, e vou trazer aqui o limite do município que nós escolhemos para trabalhar, certo? Que foi São Raimundo das Mangabeiras, que é esse aqui, tá? Eu vou clicar nele aqui, ó, na extensão Shape, SHP, peço para abrir, adiciono e dou OK. Porém, tem um detalhe, eu ainda não vou poder fazer esse recorte, porque eu preciso verificar o sistema de projeção aqui, ó, clicando com o botão direito, tá? Propriedades, eu preciso verificar qual é o sistema de projeção dele. E eu percebo que ele está no sistema de projeção geográfico, tá? Ah, mas eu posso trabalhar com ele nesse sistema? Eu posso tentar fazer o recorte dele? Pode. E não vou mentir para vocês, pode até ser que dê certo, tá? Mas o correto é eu reprojetar para o mesmo sistema que está esse shape aqui de uso e cobertura do estado, tá? Esse aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma que fiz o outro. Clico aqui em cima do meu shape, botão direito, exportar, salvar feições como, tá? Venho aqui, ó, SRC, já mudo aqui o sistema dele, já coloco Sirgas 2000, UTM 23 Sul, dou OK. Nome do arquivo, eu vou lá para minha pastinha, novamente. Clico nela aqui, ó, que é o nome do meu município, que já está abreviado, certo? Dou um underline e coloco o TM. Só colocando o TM, eu já sei que ele está no sistema métrico. Quem tiver dificuldade, eu tenho alguns alunos que colocam assim, ó, metros. Tá? Eu gosto de colocar o TM, porque na minha cabeça, meu cérebro já entende, está em um sistema métrico, tá bom?
fica a critério de cada um. Como vocês vão escrever e botar aí para poder vocês identificarem os arquivos de vocês, isso é bem pessoal, tá? Eu dou a dica e digo como vocês podem fazer, mas na organização de vocês, cada um é que decide, tá? Então, ok, mando salvar e dou ok. E aí ele já faz a mesma coisa com o meu shape e eu excluo o outro daqui, que está em geográfico, tá? Eu preciso trabalhar os dois no mesmo sistema. Se eu tenho dois arquivos, se um está geográfico e o outro está UTM, os dois têm que estar, ou os dois estão geográficos ou os dois estão UTM. A mesma coisa a imagem. Se eu tenho um shape do limite de uma propriedade, por exemplo, em cima de uma imagem, se a imagem está geográfico, o shape também tem que estar geográfico. Se ela está em UTM, o shape também, tá? Os dois têm que estar casando no mesmo sistema, tá bom? Então, ok, aí eu quero fazer o que aqui? Eu quero fazer um recorte, né? Eu quero recortar esse vetor. Eu quero tirar informações desse município, tá? Em cima desse outro vetor de uso e cobertura. Como é que eu faço? Clico no vetor de uso e cobertura. Ele tem que estar marcadinho aqui, tá? Vou lá no meu menu superior, venho em vetor, geoprocessamento e recortar, ok? Daí o que eu faço? Vou vir aqui, ó, deixo marcado aqui, estado, vegetação, área UTM, certo? Deixo ele aqui marcado certinho. E aqui no overlay eu tenho que colocar a camada de máscara, de recorte, que é o município, tá? Vou lá aqui, ó, recortado, é na verdade o produto final desse recorte. Então eu clico aqui nos três pontinhos, salvar no arquivo e vou procurar uma pasta que eu queira salvar esse arquivo que eu vou recortar, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, uso, underline, COB, underline, boto IBGE, que é a instituição, underline, São Raimundo das Mangabeiras, tá? E ainda coloco um underline aqui para sinalizar o UTM depois, tá bom? Então eu vou saber que eu tenho um shape de uso e cobertura que veio do IBGE, que é desse município, que está no sistema métrico, tá bom? Eu tenho toda uma informação aqui completinha. Salvo, tá? E peço para ele fazer. Ele está me dizendo que já fez, tá? Então eu venho aqui, ó, desmarco o primeiro, desmarco esse de baixo e tenho aqui o meu shape recortado, tá bom? Essa é a forma de se recortar um shape, tá? Um shape utilizando outro shape por cima dele, utilizando a sobreposição, tá bom? Então agora eu vou removê-los daqui, vocês já sabem como é que faz o recorte. Clico aqui para remover. Pronto. E agora eu vou trazer a minha imagem, tá? Clico aqui, ó, do lado esquerdo, raster. Vou procurar a minha imagem. Ela já está aqui, certo? Vou pedir para abrir. Eu acredito que vocês já tenham aprendido lá na aula de sensoriamento remoto como baixar as imagens, de onde baixar, tá? E esse recorte que eu vou mostrar aqui para vocês serve para qualquer imagem. Eu também mostrei para vocês como acessar as imagens Topodata e como baixá-las. Então, se vocês quiserem testar como recortar, vocês podem testar esse recorte utilizando as imagens Topodata, tá? As imagens de radar. Então, eu vou adicionar aqui, ó, adicionei minha imagem. A gente viu no nosso vídeo anterior que ela não está no sistema Sirgas 2000, né? No sistema de coordenadas Sirgas 2000. Então eu preciso reprojetá-la para esse sistema, porque a gente já verificou isso, tá? Mas se fosse a primeira vez, vocês fariam a mesma coisa, botão direito, propriedades e verificariam aqui na aba informação, ó, o sistema, tá, de referência dela, WGS84. Ok, então eu preciso transformá-la para um sistema métrico que vai estar igualmente ao meu vetor lá de São Raimundo das Mangabeiras, que também está no sistema métrico, certo? Então vamos lá. Clico aqui, ó, botão direito em cima dela. Lembrando que no QGIS vocês podem fazer, como eu já disse,
vocês podem fazer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Então, eu estou ensinando para vocês a forma básica, a forma simples de se fazer, tá? Como eu posso reprojetar uma imagem? Clico nela aqui com o botão direito, exportar, salvar como, venho aqui, ó, e clico em nome do arquivo. Eu vou lá nos 3 pontinhos, tá? Vou procurar a pasta que ela estava, no caso aí a pasta que vocês definirem. Vou buscar aqui a pasta da minha imagem. Ok. Pronto. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o vetor, para o arquivo vetorial, tá? Eu vou dar um underline aqui, ó, e só colocar UTM, tá? Como ela está em WGS84, para a informação ficar mais completa, eu coloco Sirgas 2000 tudo junto, underline UTM. Então, quem abrir esse arquivo não vai ter nem dúvida de que ele já vai estar reprojetado para Sirgas 2000 no sistema métrico, tá bom? Peço para salvar e mudo aqui, ó, o SRC, que é o principal, né? Tá WGS74, clico no globinho, vou lá em Sirgas 2000 UTN 23, tá? 23 Sul. OK. Dou OK e ele vai fazer para mim. Dependendo aí do seu computador, ele vai demorar, mas eu garanto que ele vai fazer, tá bom? Imagem é sempre mais demorada, ó. Observem aqui que no meu, ó, ele está processando, tá bom? Então a gente vai aguardar até ele concluir esse processamento da imagem, certo? Deixa ele fazer. Um detalhe que vocês precisam levar em consideração, tá? E isso eu falo para aqueles que queiram aprender a utilizar mais ferramentas ou que forem, por exemplo, atuar aí na parte de georreferenciamento, tá? Porque dependendo do que vocês fazem, tem algumas pessoas que podem achar que o geoprocessamento ele não tem nenhuma utilidade dentro da área da agrimensura, da topografia, tá? Mas isso é um erro, porque eu garanto para vocês que ele tem sim utilidade dentro da nossa área, tanto que eu atuo nessa área, tá? E para mim ele é extremamente útil, tá bom? Eu vou fazer uma pausa agora aqui, porque ele está processando, tá? Tá fazendo essa reprojeção e é assim que ele concluir, eu volto, tá bom? Tá, pessoal, então a gente, né, como vocês podem ver, foi concluído aqui, tá, a reprojeção da imagem. Eu vou excluir essa daqui que estava em WGS84, tá bom? E a gente vai só agora se certificar de que essa daqui está para o sistema Sirgas 2000, tá? Como a gente faz isso? Clicando em cima com o botão direito, propriedades, informação, e aí a gente vem aqui, ó, e pega a informação que a gente precisa. Sirgas 2000 TM23S projetado, tá? Então a gente percebe que a nossa imagem foi reprojetada, certo? Essa é a forma de se fazer, tá bom? Eu preciso, por exemplo, fazer um recorte aqui em cima dessa imagem, tá? Eu preciso sobrepor alguma coisa ou simplesmente eu não quero sobrepor, eu quero fazer um recorte de uma determinada área aqui que eu estou desenvolvendo um trabalho. Como é que eu faço? A gente vai aqui, ó, no menu superior, raster, tá? Vem aqui em extrair. Existem duas formas de fazer isso. Recortar pela extensão. E como é esse recorte pela extensão? Lembra lá que eu falei para vocês? A gente estabelece uma área, tá? Em cima da imagem. Ou recortar raster pela máscara. A gente escolhe, a gente tem um polígono, traz esse polígono para cá
e recorto utilizando esse polígono, tá? Então vamos fazer aqui uma simulaçãozinha rápida, recortando raster pela extensão, tá bom? Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui minha imagem que já está carregada na camada de entrada, certo? E eu vou clicar aqui em parâmetros avançados, e aí ele vai perguntar aqui para mim, ó, se eu quero salvar o recorte que eu vou fazer pela extensão. Eu clico aqui nesses 3 pontinhos, salvar no arquivo, e vou salvar essa imagem, tá? Dentro do próprio banco dela. Isso vocês podem aplicar para qualquer outra imagem, tá, pessoal? Eu estou usando essa aqui como modelo para mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu clico aqui nela e posso colocar assim, eu vou dar um outro nome para ela, eu vou colocar recorte, tá? Bioma underline AMZ, tá? Eu vou estar sabendo que é do bioma amazônico, tá bom? Vou salvar e aqui eu vou fazer o recorte pela extensão, tá? Ó, quando a gente vem aqui, depois da camada de entrada, tem assim, extensão de recorte, certo? Eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, ó, usar tela, extensão da tela, selecionar extensão na tela. Então, a gente que vai selecionar a extensão na tela, tá? Então, a gente clica aqui e vem aqui, ó. Eu vou pegar uma área qualquer aqui, deixa eu pensar, eu vou pegar essa área aqui e aí eu faço o meu retângulo e solto. O que que acontece? Ele me dá aqui, ó, as coordenadas métricas, tá? Se ele está reprojetado para o sistema métrico, ele vai me dar métrico. Se está geográfico, ele me dá geográfico, tá bom? E aí eu peço para ele executar, tá bom? Vamos lá. Ele está fazendo aqui o passo a passo para mim, tá? Deixa eu verificar que ele finalizou. Ao que tudo indica, aparentemente deu algum erro, tá? O que que eu vou fazer? Quando isso acontece, a gente pode fechar todo o programa, tá? E pedir para abrir novamente e aí a gente testa, tá bom? Eu vou estar fechando aqui, vou pausar o vídeo e abrir um novo programa para mostrar para vocês, tá bom? Vou excluir, certo? Vou dar uma pausa aqui para o nosso vídeo. Pronto, pessoal, então, o que que a gente vai fazer aqui? Novamente a gente vai tentar, tá? Eu fechei o programa e abri, isso é normal, tá? De acontecer, vai acontecer também muitas vezes com vocês. O que vocês precisam fazer? Fecha o programa, abre de novo, se possível reinicia o computador, tá bom? Às vezes, de tanta gente estar mexendo e manipulando várias ferramentas no programa, ele acaba apresentando essas falhas, tá? Esses detalhes. Nem sempre é por algum erro nosso, tá? Então, ok, eu vou clicar aqui, ó, do lado esquerdo, raster. Vou trazer novamente a minha imagem aqui para vocês, tá bom? A imagem que nós reprojetamos, que é essa aqui. Ela vai abrir aqui para mim e aí o que que eu quero fazer? Recortar na tela aqui, utilizando a extensão da tela, essa área aqui da baixada, tá bom? Então eu venho aqui, ó, no raster, certo? Vou pedir para extrair recorte, tá bom? Clico aqui em extrair recorte, tá? E aí, arquivo de saída, eu vou dar um nome para minha imagem, tá bom? Eu vou colocar REC bioma amazônico, REC underline bioma underline AMAZ, tá? De amazônico, tá bom? Vou dar OK. E aqui eu tenho, ó, modo clipe, modo de recorte, extensão, tá? Eu poderia usar pela máscara? Poderia, se eu tivesse qualquer outro polígono aqui. Eu simplesmente marcaria máscara, tá? O meu polígono ia aparecer aqui e eu dava OK. Como eu não tenho ele aqui, eu vou usar pela extensão, tá bom? Venho aqui, ó, na minha área da baixada aqui, faço um retângulo segurando com o mouse, solto,
Ele vai me dar as coordenadas aqui, os pares de coordenadas, tá? E aí eu dou OK. Aguardo ele fazer. Ele já fez o recorte para mim. Dou OK, fecho, tá? E aí eu tenho aqui, olha só, a minha imagem recortada da área da baixada, tá bom? Poderia fazer utilizando um shape? Também poderia. Ele só bastaria estar no mesmo sistema de projeção como eu expliquei para vocês, tá bom? E essa é a forma, uma das formas de se recortar um arquivo do tipo matriz, um arquivo raster, tá bom? Eu vou finalizar essa apresentação, tá? Esse resumo da nossa videoaula e eu aguardo vocês nas nossas próximas videoaulas. Bons estudos, tá, pessoal?